Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma aula. Vamos falar sobre aspectos naturais do continente asiático. Gostaria que vocês acompanhassem no material de vocês, no livro didático, na página 376, capítulo 4, ou seja, quarta unidade, certo? Então nós vamos ver especificamente a questão de relevo, de hidrografia, de localização, tá certo? Vamos começar? Bom, então, sobre o continente asiático, observe a localização. Nós vamos estudar a parte da Índia, da China, do Japão, da Rússia, entre outros lugares. Bom, vamos lá. Aspectos naturais da Ásia. A Ásia é um continente cujas terras estão localizadas na maior parte do hemisfério norte, oriental e setentrional. Ao norte, a Ásia é banhada pelo Oceano Ártico, ao sul pelo Oceano Índico, ao leste pelo Oceano Pacífico, ao oeste faz fronteira com a Europa e com a África. Bom, outras informações aí sobre esse continente. É o maior continente do mundo, com cerca de 29,4% das terras emersas, quase 30% dos continentes estão nessa faixa. E também, certo, é o continente de maior população do mundo, com quase 4 bilhões de habitantes, pouco mais de 60% da população mundial. Você imagina aí, hoje somos 7 bilhões e meio, somente essa parte aí da Ásia, você concentra quase 4 bilhões de habitantes. Bom, então, observe aí no mapa, pessoal, que nós vamos tratar aqui, dividindo a Ásia setentrional, que é a parte mais ao norte. Aí você tem o extremo oriente, que vai pegar a China, vai pegar o Japão. Você tem a Ásia central, você tem sudeste asiático, você também tem a Ásia meridional e a Ásia ocidental ou Oriente Médio. Nós vamos conhecer algumas características dessa subdivisão do continente asiático. Vamos começar aqui pela Ásia setentrional. A localização zona glacial ártica, abrange a Rússia Oriental. Bom, observe aí no mapa a localização. Vamos falar agora de alguns aspectos físicos. Essa parte da Ásia vai apresentar o clima polar e subtropical, invernos rigorosos até menos 50 graus Celsius, ou seja, é muito frio. Vegetação, taiga, coníferas, é explorada para obtenção de madeira e celulose, certo? Você também tem a tundra, são tipos de vegetação dessa parte da Ásia. Em relação à hidrografia, nós temos alguns rios importantes. Obi, Ienisei e o Lena. Temos hidrelétricas dos planaltos do sul da Sibéria. Os rios são extensos, mas permanecem congelados boa parte do ano, por conta do frio extremo. Temperaturas aí de menos 50 graus, você tem aí frio muito intenso que congela e você não pode utilizar a água desses rios para geração de eletricidade. Planícies da Sibéria, Planalto Siberiano e Monte Colima. Bom, esses aqui são alguns aspectos. Vamos mais adiante. A economia. A economia dessa parte da Ásia é dividida em agropecuária e indústrias. Na agropecuária, a produção de cereais, linho, soja, beterraba e girassol. Você também tem ovinos e rena. A Sibéria é rica em recursos minerais, carvão, minério de ferro, petróleo e gás natural. Na região do rio Obi, uma das mais ricas em petróleo do planeta. Bom, falando sobre a indústria, predomínio do setor produtivo ligado ao processamento das matérias-primas da região, no caso madeireiro
petroquímico e metalúrgico. A maior concentração é em Moscou. Prosseguindo, vamos agora para o Sudeste Asiático. Bom, pessoal, observando aí o mapa, os países formada tanto por países continentais como insulares. Você vai ter algumas penínsulas. Bom, acho que já expliquei o que é uma península. É uma porção de terra rodeada de água, exceto por um lado que faz ligação com o continente. Você tem aí a Indochina, entre o Golfo de Bengala, o Mar da China Meridional. Você tem a Península Malaia, entre o Estreito de Malacca e o Mar da China. Você tem o arquipélago Índia, do Oceano Índico, Oceano Pacífico, área com grande incidência de vulcões. Observe que essa área você vai encontrar o Círculo de Fogo, que é o choque das placas tectônicas, que ocorre muitos terremotos nessa região. Aspectos físicos. Nós vamos ver aí relevo, clima, vegetação e hidrografia. Só recapitulando, pessoal, que no livro didático você vai encontrar essas informações, certo? Só que eu procurei ser mais específico nessa aula. Mas vamos lá. Prosseguindo aqui no relevo. Baixos planaltos e planícies, presença de formações montanhosas, sobretudo na Indonésia. Grande ocorrência de vulcões, porque essa área vai ocorrer falhas geológicas na borda das placas tectônicas, onde elas convergem. Consequentemente, você vai encontrar montanhas por conta do choque das placas e também terremotos, que é a ocorrência de vulcões. O clima equatorial, tropical, predomínio nessa região. A vegetação, floresta equatorial e tropical. Hidrografia, vai apresentar rios, certo? Muito grandes, longos, certo? Rio, você vai encontrar aí, Irauti, é o mais longo de Mianmar, certo? Você vai encontrar rio, chão, praia, na Tailândia. Você vai ter aí, rio Mekong, corta o Tibete, China, Mianmar, Laos, Tailândia, Camboja e Vietnã. Prosseguindo, observe aí os rios no mapa. Bom, nós vamos falar agora sobre as monções. Pessoal, interessante falar sobre isso. As monções, vamos ver aqui, conceito. É um vento periódico que ocorre especialmente no Oceano Índico e no sudeste da Ásia. A expressão também é usada como nome da estação climática na qual os ventos na Índia e nos países vizinhos sopram a partir do sudeste. E é caracterizado por intensas chuvas. Bom, observe aí, pessoal. Observe as monções, certo? Nessa parte da Índia, você vai encontrar esse tipo de denominação de clima também. Bom, vamos lá. Agora para a Ásia Central. Observe aí a Ásia Central no mapa, pessoal. Destaque aí para os países Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Taquistão e Quirguistão. São nomes meio estranhos, não é isso? O leste do Mar Cáspio. Bom, nessa parte o relevo vai ser dessa maneira. Planícies e planaltos no leste. Montanhas nas divisas do Oriente Médio, Irã e Afeganistão. A vegetação, pessoal, estepes e desértica. O clima seco e semiárido. E você vai encontrar aqui a hidrografia, rios, Siridária e Amudária. Grande parte do curso das águas são temporários devido a baixos índices pluviométricos. Por aqui fica fácil de entender. Chove pouco e o clima é muito seco e semiárido, que é só um pulinho para o clima árido, que é o clima desértico.
certo? Então você já sabe que essa região é muito seca e os rios são temporários. Prosseguindo. Bom, chegamos aqui no Mar de Aral. Quando a gente fala sobre essa questão, pessoal, é bom entender que nós, espécie humana, temos um papel importante de preservar ou de destruir. E esse aqui, o Mar de Aral, foi um dos maiores, aliás, o maior desastre ambiental causado pela mão dos seres humanos. Vamos entender melhor o que foi isso. Olha só, o Mar de Aral corresponde a um imenso lago constituído de água salgada, que se encontra no centro do continente asiático. Esse é considerado um mar interior, certo? Que se estabelece entre o Cazaquistão ao norte e o Uzbequistão ao sul. Até 1960, ocupava uma área de 68 mil quilômetros quadrados de extensão. Essa que colocava como o quarto maior lago do mundo. Lago Salgado, viu? Atualmente, o Mar de Aral conta com aproximadamente metade do seu volume original, ao passo em que o percentual de salinidade obteve uma grande elevação em seus níveis, reduzindo de forma significativa a quantidade de vida silvestre, fauna e flora. E vou mais além, pessoal. Atualmente, esse mar secou quase por completo, certo? Como é que foi a história desse mar? Tinha 2 tributários da Rússia, dos rios, que desaguavam nesse mar. Só que eles foram represados para a agricultura do algodão. Simplesmente a Rússia começou a produzir muito algodão, todo ano batia recordes em a produção, mas o Mar de Aral deixou de receber a água de 2 tributários importantes. Então, começou a evaporar, certo? Começou a secar e hoje é irreversível. Mesmo que você retome os 2 rios, mas ele, segundo os cientistas, é impossível retomar a sua quantidade natural, normal. Certo? Então, foi considerado o maior impacto ambiental da história. Bom, nós vamos observar aqui, em 1977, em 89, em 2006, atualmente, o rio quase secou. O mar quase secou. É um mar interior, ou seja, não faz ligação com outros mares ou com o oceano. Bom, pessoal, nós vamos ver um vídeo recapitulando essas informações. Certamente você sabe que a Terra é única em suas vastas quantidades de água, que é o que encheu este planeta de vida. Mas estamos nós, humanos, nos aproveitando desse recurso fundamental? Bem, se você pegar como exemplo a quase completa destruição do 4º maior lago do mundo, então a resposta é, infelizmente, sim. Com o tempo, as pessoas têm mudado o ambiente para atender às suas necessidades. Constroem barragens e canais, escavam minas, derrubam florestas. Mas, nos últimos anos, estamos começando a perceber que os recursos da natureza não são de fato infinitos. Os ambientalistas vêm agindo ultimamente e, felizmente, agora estamos no caminho para preservar nosso planeta. Vai ser um longo e árduo caminho, por causa da enorme quantidade de danos que a humanidade já fez. E um dos maiores desastres que só se tornou possível devido à nossa intromissão com a natureza é a crise do Mar de Aral. O Mar de Aral era o 4º maior lago de água salgada do mundo, com uma área de 68 mil quilômetros quadrados, que é pouco maior que o tamanho do estado da Paraíba. Ele está localizado na Ásia Central, entre o norte do Cazaquistão e o sul do Uzbequistão. No passado, era o lar de toneladas de peixe, não apenas alimentando toda a região ao seu redor, mas também constituindo um cesto da indústria pesqueira da ex-União Soviética. O lago sustentava todo um ecossistema próprio, fornecendo comida, empregos e bem-estar geral para as pessoas e animais que moravam nele e ao seu redor. Com a chegada da industrialização na região, o lago começou a ficar extremamente poluído. Produtos químicos perigosos, resíduos humanos, restos de testes de armas, entre outras coisas. Ainda assim, isso não é novidade para um corpo de água mais ou menos significativo, onde os humanos vivem. Então isso não poderia ter levado à morte total do Mar de Aral.
Tudo mudou na década de 1960, quando o governo soviético decidiu irrigar o deserto ao redor para tentar fazê-lo brotar. Para isso, foram desviados os 2 rios gigantescos que alimentavam o Mar Aral, o Sirdarya ao norte e o Amudarya ao sul. Observe também que este lago é uma bacia endorreica, o que significa que não tem vazão e não está conectado a nenhum outro corpo de água. Então, basicamente, tirando seus 2 únicos rios, você cortaria todo o seu suprimento de água. Bem, quase. Sempre há chuva para alimentar o lago, é claro, mas isso não foi nem perto do suficiente para sustentá-lo. Com os canais cavados e os rios desviados com sucesso, o Mar de Aral começou a encolher. Isso foi previsto, no entanto. Alguns especialistas na época consideravam o lago um erro da natureza. Eles acreditavam que seu desaparecimento não causaria danos, então ninguém realmente protestou contra o projeto. A perspectiva de cultivar algodão ou ouro branco no deserto era muito tentadora. Além disso, o governo soviético queria cultivar arroz, melão e grãos nas novas terras férteis. Os canais, porém, foram mal construídos, de modo que 75% da água vazou para o solo, ou simplesmente evaporou. Mas isso não impediu o seu desenvolvimento, porque, mesmo nessas condições, o projeto foi considerado um sucesso. Na verdade, em 1988, o Uzbequistão se tornou líder mundial em exportações de algodão. Mas a que custo? Em 1991, a União Soviética entrou em colapso, mas os estados agora independentes que compartilhavam o lago continuaram a usar o suprimento de água dos rios que antes o alimentavam. E apesar de tanto tempo ter passado, os canais nunca foram renovados, o que significa que a maior parte da água continuou a ser desperdiçada. Quanto ao tamanho do Mar de Aral, ele continuou encolhendo e encolhendo. No final dos anos 80, ele se dividiu em 2 lagos, o Mar de Aral do Norte e o do Sul. Não é só isso, o teor de sal também aumentara drasticamente. Em 1990, a salinidade atingiu 36,7%. Isso é mais do que os incríveis 33,7% do Mar Morto, que é quase 10 vezes mais salgado do que o oceano. Acrescente isso às enormes quantidades de pesticidas e fertilizantes que escorreram dos campos de algodão, e você pode imaginar a catástrofe ecológica que estava se formando ali. Ao longo das décadas, o Mar de Aral perdeu 80% da sua grandiosidade. Alguma parte dele permaneceu, mas grande parte do espaço que ocupava anteriormente tornou-se um deserto inculto, uma área tóxica. Produtos químicos e pesticidas que escorriam para o Mar de Aral ficaram no solo e a poeira envenenada encheu o ar. Todo o ecossistema do lago foi destruído e as pessoas que vivem em volta do local também puderam sentir as consequências. A poeira tóxica causou uma série de problemas de saúde, como doenças pulmonares, câncer, distúrbios digestivos e infecções, para citar alguns. A indústria pesqueira, que uma vez prosperara na região, já não existia mais. Mesmo a pequena parte do Mar de Aral, em que ainda permaneceu um lago, não era adequada para a pesca. Simplesmente não havia nada para pegar ali, porque nenhum peixe poderia sobreviver em uma água tão salgada. Na verdade, se você fizer uma viagem a este lugar, verá barcos de pesca abandonados e redes de pesca espalhadas pelas terras áridas, tudo atirado e enferrujado. Mas, finalmente, as pessoas já começaram a enxergar o problema por uma perspectiva diferente, e muitas soluções foram propostas para salvar o Grande Lago. Com a ajuda financeira do Banco Mundial, um plano de recuperação começou no Mar de Aral do Norte, e ele está sendo restaurado com a ajuda de uma barragem de concreto construída em 2005 para separar as duas metades do lago. E enquanto a parte norte já foi trazida de volta à vida, e já tem até mesmo peixe para exportação, o Mar de Aral do Sul ainda está com muitos problemas, porque ainda não há uma solução efetiva para ele. O governo do Uzbequistão ainda quer usar a água para irrigar os campos de algodão. Depois de secar completamente, eles têm planos de procurar petróleo e gás no leito do lago deserto. Infelizmente, há pouco a ser feito para o Mar de Aral do Sul no momento. Agora, você provavelmente pode entender por que os cientistas ao redor do mundo chamaram a crise do Mar de Aral de um dos maiores desastres ambientais do mundo. O quarto maior lago do mundo diminuiu para uma fração do que era antes, deixando esperança para somente parte do que sobrou dele.
Quanto à catástrofe ecológica que essa redução causou, ela não pode ser realmente colocada em palavras. Todo o ecossistema mudou para pior. Muitos animais terrestres dependiam da água e da comida que o Mar de Aral fornecia e, consequentemente, ou morreram ou precisaram se mudar para outro lugar para sobreviver. Obviamente, a abundância de peixes e plantas subaquáticas também desapareceu desde que a água secou, e a que ficou é inadequada para viver. E mesmo que plantas e animais possam não ser a prioridade número 1, ainda há tempestades de poeira tóxica que sobem acima das terras secas e adoecem os habitantes da região, bem como as inúmeras pessoas que ficaram sem emprego após o colapso da indústria pesqueira. O Mar de Aral é um lembrete de que, embora os ricos recursos do nosso planeta tornem a vida muito mais confortável, eles são limitados. Esse é especialmente o caso quando decisões ruins são tomadas sobre o seu uso. No entanto, o renascimento do Mar de Aral do Norte também dá esperança para um futuro em que as pessoas possam trabalhar para consertar seus erros e manter este planeta limpo e seguro para as próximas gerações. Que outros desastres naturais causados por humanos você conhece? Vamos falar agora sobre o Oriente Médio. Bom, pessoal, o Oriente Médio é uma região que envolve países do oeste da Ásia, parte asiática do Egito. Grande parte dessa região é banhada pelo Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, Golfo Pérsico, Mar Negro e Mar Cáspio. A maior parte da população desta região é formada por árabes. Observe aí no mapa, certo? E os países que fazem parte dessa parte da Ásia. Bom, observe, ó, Iraque, Irã, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, são países muito ricos em petróleo. Vamos analisar agora o relevo, clima, vegetação e a hidrografia. Bom, pessoal, o relevo é formado por planaltos, conjuntos montanhosos de até 4.000 metros de altitude. Destaque aí para alguns montes, Zagros, Elbrus, são os pontos mais elevados dessa região. Bom, o clima árido e semiárido, ou seja, muito quente, seco, temperado e mediterrâneo, grande incidência de áreas desérticas. A vegetação, composta por plantas do tipo xerófilas, vegetais resistentes à falta de água, vegetação de deserto, vegetação de montanhas, estepes, pradarias e vegetação mediterrânea. Você vai ter aí a hidrografia, os rios intermitentes ou temporários. Bem, você tem Tigre, que corta aí, Iraque, Síria, Turquia. Você também tem o rio Eufrates, que corta o Iraque e a Síria, e o rio Jordão, Israel e Jordânia. São os principais rios dessa parte da Ásia. Observe aí o rio Tigres e o rio Eufrates. Bom, prosseguindo, vamos conhecer agora a Ásia Meridional. Ásia Meridional. Essa é uma das regiões mais pobres do mundo. São altos os níveis de pobreza e subnutrição dessa parte da Ásia. Apenas a Índia apresenta um certo grau de industrialização. Países, você vai ter Índia, Butão, Bangladesh, Paquistão, Nepal, Sri Lanka e Mianmar. Lembrando que essa é uma das regiões mais pobres do planeta. Observe aí os países que fazem parte. Bom, aqui os aspectos físicos, você vai encontrar principalmente a cadeia do Himalaia, certo? Que é o ponto mais elevado do planeta, certo? Onde você vai encontrar o Monte Everest, que fica lá entre a China e o Nepal. Você vai encontrar a hidrografia, alguns rios como o rio Ganges, que é o mais famoso, certo? Apesar de é o rio sagrado, mas é muito poluído e o pessoal tem que se banhar pelo menos uma vez por dia nesse rio decorrente da religião deles. A vegetação, pessoal, você vai ter aqui florestas de coníferas próximo ao Himalaia, floresta densa
nas regiões, certo, de monções. Os climas, como é uma região muito grande, você vai encontrar uma variação climática também, como o clima equatorial, tropical úmido, frio, de montanhas, tropical seco e desértico. Bom, observe aí, ó, os tipos de clima e a localização. Vamos agora para o extremo oriente. Bom, pessoal, observando as características, chamado também de Ásia Oriental. A localização dele é leste do continente asiático, formado pela China, com 1.350 bilhões de habitantes, o Japão, 127 milhões, Coreia do Sul, 49 milhões, Coreia do Norte, 23 milhões, Taiwan, 23, Hong Kong, 6 milhões, Mongólia, 2 milhões, Macau, 45 milhões. Bom, você vai ter também a instabilidade sísmica. Você vai ter o Círculo de Fogo do Pacífico. É a região onde acontecem muitos terremotos. Quando as placas se chocam, esses países que nós citamos aí, certo? Eles têm geralmente muitos problemas. O destaque é para o Japão. E durante o ano são muitos abalos, terremotos. Muitos deles são de pequena magnitude, certo? Quase imperceptíveis, mas às vezes acontecem terremotos de grandes proporções na escala Richter e eles, como o Japão é um país preparado já para terremotos, ele não sofre tanto como o resto do mundo, onde ocorre e muitas vezes até mortes. Mas vamos lá. Observe aí, certo? Você vai ter os países que eu acabei de citar, Japão, China, Mongólia, são alguns países, Coreia do Norte, Coreia do Sul, certo? Dessa localização asiática. Os climas, vegetação, relevo e hidrografia dessa parte. O clima subtropical e temperado, Japão e Península da Coreia. Frio de montanhas, desértico e equatorial na China, árido e semiárido na Mongólia. Vegetação, floresta temperada ou de coníferas, áreas de clima subtropical e temperado. Você vai encontrar também vegetação xerófilas, desérticas na Mongólia e floresta equatorial no sudeste da China. O relevo planaltos da Mongólia, planaltos do Tibete. Os rios mais importantes, o rio Yangtze-Yang, que é o rio azul, e o Huanghe-Go, que é o rio amarelo. Observe aí os planaltos que eu acabei de citar. Bom, o monte é o Tibete, certo? Você tem um mapa aí, ó, que mostra as altitudes do continente. E, bem, pessoal, só lembrando, na página 376, você vai encontrar essa parte que eu acabei de explicar agora de forma reduzida, certo? Vocês vão, resumida, aliás, vocês vão fazer a atividade da página 387, 388, 389, 390 até a 391, ok? Essa atividade vale pontos. Vão atualizando o material de vocês, fazendo as atividades, para quando a gente retornar, a gente pontuar essas questões. Tá certo, pessoal? Vamos finalizando por aqui. Um abraço a todos.